A gente parou aqui na aula passada, nós paramos no slide 29, tá? Que a gente falou sobre os tipos de produtos de software, né? Então, o que é análise de sistemas, né? O próprio termo, ele é bem simples vamos dizer, de abstrair, né? Análise, né? Analisar sistemas, né? Mas vamos dar uma conceituação um pouco mais técnica disso, né? Então, basicamente, a análise de sistemas é você entender o processo, né? Eu até tenho duas palavras-chave aqui nesse conceito inicial, que é processo e sistema, né? Então, o que é entender um processo, né? O que é um processo de negócio, né? O processo é a forma com a qual uma empresa ou uma instituição, ou seja o que for, ela resolve um problema. São os passos que são utilizados para se resolver um determinado problema, né? Esse processo, muitas vezes, ele não é conhecido, ou ele não está muito bem fundamentado, ele não está muito bem caracterizado, né? Então, na verdade, um dos papéis do analista de sistemas é entender esse processo de negócio, ou seja, como as coisas acontecem. Então, aí, nesse sentido, a gente tem duas situações, né? A primeira dessas situações é, bom, existe um processo já e esse processo está informatizado, tá? Então, assim, ó, se esse processo está informatizado, quer dizer, ou seja, ele já tem um sistema que o controle. Será que esse sistema realmente está fazendo a gestão, a gerência desse processo de forma adequada? Será que o sistema que está sendo utilizado, ele está realmente resolvendo, ele está atendendo a necessidade desse cliente ou dessa empresa? É papel do analista de sistemas ele verificar isso, é um dos papéis. E o segundo cenário é, bom, eu vou desenvolver um sistema que não existe, um software que não existe. Por exemplo, eu vou numa empresa e essa empresa é uma startup, ela está começando um negócio e ela não tem um sistema. Bom, então eu, como analista de sistemas, eu vou propor um sistema para essa empresa. E para eu poder propor algo, o que eu tenho que conhecer? Quem é que pode me dar a resposta? Deixa eu voltar aqui para mim. Então, para eu poder conhecer, para eu poder propor um sistema, ou eu propor uma melhoria em um sistema existente, o que eu, como analista de sistemas, preciso? Quem é que pode me dar a resposta? Tem que conhecer os objetivos da empresa, né? Correto, objetivos. Quem mais? Alguém contribui? Alguém dá mais alguma contribuição? Eu vou dar a seguinte resposta para vocês, tá? E pensem comigo e se vocês discordarem, pode falar. Para a gente propor qualquer coisa para alguém, a gente não tem que entender o processo daquele negócio? Alguém discorda do que eu acabei de falar? Como assim o processo? Como o negócio funciona? Por exemplo, assim, ó, vamos supor que vocês estão indo lá para o terceiro ano de vocês e vocês vão começar a propor alguns sistemas para desenvolver, certo? Então, imagina o seguinte cenário. Vamos supor que o Jean ele quer desenvolver um sistema que faça a gestão de uma academia de ginástica, vamos supor. Tu sabe como é que funciona o processo de uma academia de ginástica, Jean? Até onde eu sei, o Uhum, cara vai lá, se inscreve, escolhe quanto tá. tempo vai Uhum, ser enfim, a assinatura. E depois, quando certo. quiser, renova ou cancela. Aí eu te pergunto o seguinte: é só isso que a academia faz? Tá, por exemplo, assim, ó, quando qualquer um de nós aí vai numa academia fazer, depois eu vou dar outros exemplos, tá? Quando tu chega lá, tu não tem que fazer uma entrevista inicial e ele vai coletar algumas informações tuas para verificar qual que é o tipo de atividade mais adequada para o teu biotipo, para tua idade. Ah, é assim ou não é assim que funciona? Tem isso também, não te lembro dessa Tem parte isso aí. também, tem isso também. Quando você começa a fazer atividade na academia, não tem que haver alguns registros da tua progressão ou da tua evolução dentro da academia, de forma que o profissional é responsável, o profissional de educação física possa fazer o acompanhamento, possa propor ajuste nos exercícios. Esse exercício ele não está sendo eficaz, vamos ter que propor um exercício mais adequado, vamos diminuir esse, vamos aumentar aquele. É assim que funciona ou não é assim que funciona? A princípio, sim, né? Tá. Então aí eu lanço a seguinte pergunta:
Tu precisa saber como que isso é feito para poder propor um sistema ou não precisa saber? Precisa porque depende do sistema que for fazer. Se for um Uhum, mais direto, que já te diz, uhum, já diria para o profissional o que, é que ele tem que recomendar para o cliente, aí uhum. precisaria. Se não, só coloca as informações ali. Tá. Então, assim, ó, excelente, já. Então, assim, ó, se tu tá desenvolvendo um sistema simples só para cadastro, vamos supor que você vai fazer um sistema só para controle de caixa dentro da tua academia, ou um controle de cadastro. Então, é mais simples, não é mais simples? Agora, se você vai desenvolver um sistema que vai gerir vai fazer uma gestão mais completa e mais complexa de um negócio, você tem que saber como que funciona aquele negócio, o processo daquele negócio, né? Porque não, assim, ó, não tem como tu desenvolver um sistema sem tu saber como que funciona determinada coisa. Então, aí eu vou fazer mais um questionamento, né? Vou seguir na linha da academia, tá? E se vocês forem propor desenvolver um software para uma academia, e se o dono da academia pedir para vocês o seguinte, olha, além do controle da gestão dos meus alunos, eu quero fazer um controle de caixa, um fluxo de caixa, tá? Eu quero fazer um contas a receber, um contas a pagar e uma movimentação de caixa para minha academia. Pergunto para vocês, vocês sabem o que é um fluxo de caixa? Sabem fazer um contas a receber, um contas a pagar, sim ou não? Tá, então assim, ó, o que nos interessa como analistas, então? Então, resumo da ópera. Qualquer sistema que a gente vai desenvolver, a gente tem que aprender como que funciona aquele processo de negócio dentro da empresa. Isso faz parte do papel do analista. E quando a gente não sabe como é que funciona o processo, o que é normal, a gente não é obrigado a saber tudo, tá? Isso é perfeitamente compreensível. Nós, analistas, nós temos que buscar informações, coletar informações, tá? Então, esse é mais um dos papéis do analista de sistema. Por exemplo, vocês vão propor um sistema e vocês não conhecem o processo de negócio daquela empresa, o que, que acontece? A gente vai ter que buscar essas informações. Como é que a gente pode buscar essas informações? A gente pode buscar entrevistando o empresário, o dono da empresa, a instituição, procurando requisitos, procurando funcionalidades que esse sistema tenha que ter, fazendo leituras. Por exemplo, eu vou desenvolver um sistema que é um fluxo de caixa. O que, que é um fluxo de caixa? Como que funciona? Vamos dar outros exemplos aqui. Vamos supor que vocês vão propor um sistema para geolocalização. Como é que funciona a geolocalização? Que ferramentas, que programas, que bibliotecas eu vou precisar para desenvolver esse sistema? Então, assim, ó, é papel do analista ele buscar conhecimentos para que ele entenda e ele tenha um domínio do negócio sobre o qual ele vai propor aquele sistema. Então, voltando aqui para a nossa tela, vamos voltar aqui para a nossa tela. Estão conseguindo visualizar a telinha aqui ou não? Show de bola. Show de bola. Então, assim, ó, já falamos sobre a questão do processo, né? Então, o processo é você entender como que aquele negócio funciona para você propor alguma coisa de software, né? E a segunda etapa é o quê? É o sistema, né? Então, como desenvolver esse sistema, né? Como é que a gente desenvolve um software de forma aleatória, de qualquer jeito? Por exemplo, eu sento na frente do notebook, aqui do computador, abro aqui abro aqui o meu Sublime, abro aqui o meu bloco de notas, abro aqui o meu Visual Studio, abro aqui o meu Eclipse e do nada tudo vem na minha cabeça. Escreve Do uns negócios e nada. espera que funcione. Boa, Jean, boa. Pergunto para vocês, é assim que funciona? É assim, simplesmente assim? Por exemplo, a gente pegar um problema que nos é dado numa disciplina de programação 1, programação 2, que é leia tais números, calcule tais, faça tal cálculo e apresente o resultado. Vocês acham que um sistema complexo é só isso? É claro que não. Então, assim, você não consegue desenvolver um software só sentando na frente do computador e abrindo o editor de código de vocês. Tem que se fazer um planejamento.
de como fazer aquele software. As etapas de desenvolvimento desse software tem que ser muito, desses softwares, eles têm que ser muito bem definidos, muito bem planejados, muito bem pensados. Cada etapa, o resultado de cada etapa tem que ser definido. O resultado dessa etapa é esse aqui, para poder avançar para a próxima etapa e assim sucessivamente. Então, a gente não desenvolve um sistema grande, complexo, de forma aleatória, de forma, né, não convencional, né? A gente pode até resolver algoritmos assim, dessa forma. É normal, todo mundo faz isso. Agora, um sistema não se desenvolve dessa maneira. Você não senta lá e, numa tarde, você vai conseguir desenvolver um sistema. Isso não existe, né? Isso, assim, tipo, um sistema complexo, completo, você não faz em uma tarde, né? Aí alguém vai pegar e vai dizer, mas professor, eu baixo o código aqui, faço algumas alterações no código, o sistema está pronto. Bom, isso não é propriamente desenvolver um sistema, né? Você está fazendo reutilização de código, né? Mas desenvolver um sistema é algo muito mais complexo, muito mais completo, né? Então, assim, ó, parece que caiu, não caiu? Estão me ouvindo bem? Não, tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo? Então, assim, ó, um conceito aqui do Tom DeMarco, isso em 1978, ele diz o seguinte, ó: a análise de sistemas é frustrante, repleta de relacionamento entre pessoas, tá? Repleta de relacionamento entre pessoas, indefinida e difícil. Resumindo, é fascinante, tá? Depois que você é fisgado, os velhos prazeres da construção desse sistema nunca mais serão suficientes para satisfazê-lo. Por quê? Porque assim, ó, trabalhar com pessoas é muito complexo. Então, o que acontece? Imagina você fazer uma reunião com a empresa para extrair requisitos para te poder desenvolver teu software. Você acaba conversando com vários tipos de pessoas, com vários tipos de visões sobre a informática, visões sobre os seus processos, né? E isso é muito complexo, e muitas vezes algumas das soluções que vocês vão propor para essas empresas, para essas instituições, são soluções que nem sempre vão ser muito bem aceitas no primeiro momento. Então, também é papel do analista de sistemas ele ter um jogo de cintura muito grande. Ele ter um poder de persuasão, um poder de convencimento. Tem que ser uma pessoa que consiga dialogar com vários tipos de pessoas. Tem que ter a capacidade de ouvir, tem que saber ouvir muitas pessoas também para poder extrair requisitos, extrair conhecimentos. Então, essas são características fundamentais para um bom analista de sistemas. Existem analistas que são que ficam mais na retaguarda, que estão mais ali na parte de modelagem e projeto, tem também. Só que mesmo assim, mesmo para esses analistas, é fundamental ter uma capacidade de comunicação boa, porque inexoravelmente ele vai ter que se comunicar. Se não for no front ali, se não for conversando diretamente com o cliente, vai ser se comunicando com programadores. Então, por exemplo, se você é um analista que não sabe ouvir o programador, ou não sabe explicar ou apresentar o teu projeto para o programador, assim, ó, vai ter problema, entendeu? Então, por isso que essa parte de análise e modelagem de sistemas, ela é fascinante, porque são vários papéis que o analista de sistemas ele tem que desempenhar ali para que isso possa acontecer. É uma característica que vocês têm que procurar trabalhar bastante em vocês, tá? Então, vamos lá. Análise de sistemas faz parte do planejamento que antecede a produção do código de desenvolvimento de software. É o que eu acabei de explicar para vocês. A gente não senta na cadeira e sai programando direto. A gente tem que ter um planejamento de como que a gente vai fazer o software, de que maneira, qual é a melhor forma de fazer. Então, o termo modelagem de software, ele representa o quê? O esforço para você, através de várias etapas de análise, você possa produzir um sistema. Um sistema que atenda aos requisitos do cliente, um sistema bem documentado, ou seja, por que bem documentado? A gente falou nas nossas aulas iniciais que um sistema mal documentado ele vai gerar problemas a médio e longo prazo, porque nem sempre os mesmos programadores / analistas vão continuar nesse projeto ou na empresa.
Então, é dever de todo analista ele manter os seus softwares muito bem documentados também. Até porque amanhã ou depois a gente não sabe se a gente não vai precisar dar atendimento a um sistema de outros, né? Que outros programaram, que outros desenvolveram. Então, nada mais justo que nós também façamos essa documentação para que a gente deixe um legado dentro da empresa ali, a qual a gente desenvolveu aquele sistema, tá? Tranquilo? Então, assim, ó, a parte de análise de sistema, ela tem várias etapas, então, né? Então, assim, ó, vamos fazer uma separação importante aqui, ó, tá? A gente tem aqui que delimitar duas coisas, né? Bom, primeiro, então, o que é análise? A análise, ela se concentra no domínio do problema. O que é o domínio do problema? Tu entender o problema do sistema. Na parte de análise, não importa que ferramentas que vocês vão usar, que linguagens de programação vão ser utilizadas, quais são os sistemas gerenciadores de banco de dados que vão ser utilizados. Por exemplo, não importa na parte de análise se eu vou usar Postgres, se eu vou usar MySQL, se eu vou usar MariaDB, se eu vou usar... não importa. Se eu vou usar Oracle, se eu vou utilizar a linguagem de programação C, C++, se eu vou utilizar, não importa, tá? Na fase de análise, a gente se concentra no domínio do problema, ou seja, a gente tenta entender quais são as nuances, quais são os requisitos do sistema, do processo para desenvolver aquele software, né? Então, detalhes computacionais são desconsiderados na parte de análise. Já na parte de projeto, aí sim, aí a gente se concentra, né, o foco todo é no domínio da solução computacional. Aí sim nos interessa vários atributos importantes, né? Sobre que linguagem que vai ser utilizada, que banco de dados vai ser utilizado. Então é necessário que a gente tenha uma distinção entre essas duas partes aí. Então, assim, ó, vamos para o conceito, então, tá? Segundo o Oslavik, em 2004, a análise é a investigação para tentar descobrir o que o cliente quer, o que ele precisa, e o projeto consiste em propor uma solução baseado no conhecimento que se tem sobre aquilo ali, tá? Então, assim, ó, resumo da ópera. A análise do problema é o quê? O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai propor? Né? Que sistema que vai, quais são os requisitos desse sistema, o que é esse sistema. E o projeto é o como que a gente vai fazer esse sistema, né? A forma com a qual a gente vai fazer. Na parte de projeto, na nossa disciplina, que eu vou dizer que é a parte de modelagem, a gente vai trabalhar no segundo semestre, que é o ML, para resumir para vocês. A gente vai pegar a primeira parte, que é essa parte de fundamentação, ciclos de vida, engenharia de requisitos, que é inerentemente voltada à parte de análise, e a parte de projeto, que é o ML, que são os diagramas, o ML, que a gente vai trabalhar com todos eles, que é a parte do projeto propriamente dito do sistema, tá? Então, assim, ó, eu vou dar uma pausinha aqui bem rápida, que eu quero saber o feedback de vocês. Pergunto, está muito claro para vocês o que é análise, o que é projeto? Qual é a importância da análise, qual é a importância do projeto? Se eu realizar uma análise de um sistema mal feita, isso pode impactar, sim ou não, quando eu for começar a fase de projeto do sistema. Então, assim, ó. Sim, com toda certeza. Com toda certeza, absoluta. Beleza. E por quê? Porque se tu analisar errado, tu vai ter uma ideia errada dos objetivos. E aí tu vai projetar errado, né? Tu pode pegar uma linguagem que não se adapte bem ao... Boa. Pode pegar toda. Pode pegar um banco de dados que não atenda o cliente. Isso. Ela não é. Por exemplo, daqui a pouco tu está pegando o banco de dados MySQL e ele não vai comportar a quantidade de registro que esse sistema que vai ser proposto vai precisar. Outro detalhe importante, se a análise é mal feita, tu vai para o projeto mal feito. O projeto vai ter falha, certo ou errado? Certíssimo. O que vai acontecer? Certo. Tu não vai ter que voltar para a análise? Mais trabalho ainda depois. E aí vai gerar o quê? Atraso. Negocinho que a gente viu na aula.
retrabalho e atraso. Certo ou errado? Certo. Tá, então o que acontece? Eu acho que há um consenso entre nós aqui. Então, se você faz um trabalho de análise preguiçoso, mal feito, você vai ter um retrabalho, porque você vai fazer um projeto, ele vai ter falhas. E o que é o projeto? Você vai fazer diagramas que vão ter falhas, e você vai ter que voltar para fazer a análise de novo, que a gente vai aprender a fazer análise. Relaxa, a gente vai fazer junto isso aí. Bom, o que vai acontecer? Vai ter um atraso, não vai? Então, se vocês fazerem uma análise no achismo, achando que o sistema é assim, achando que sem aplicar uma entrevista, sem coletar os requisitos, sem documentar, podem ter certeza, vocês vão atrasar o trabalho de vocês. Quando a gente começar a fazer análise de sistemas, façam bem feito. Façam conforme eu ensinar para vocês, documentem, prestem atenção. Não vão achar que é só um formuláriozinho de entrevista. É só um. Eu não preciso fazer análise, eu sei como é que é o sistema. Cuidado. Cuidado que nem sempre o que a gente acha que é realmente. Aliás, quase sempre não é. Então, no mundo científico, a gente tem que buscar embasamento, a gente tem que estudar, a gente tem que ler para a gente poder ter certeza sobre as coisas, né? A gente nunca pode fazer uma afirmação baseado no eu acho, tá? A gente até faz isso diariamente, né? Então, assim, vai fazer análise, faz bem feito. Vai fazer o projeto, porque vocês vão precisar do projeto para poder codificar depois. Façam bem feito também. A gente vai aprender a fazer as duas coisas. A gente vai fazer análise, vai fazer o projeto. Então, levem com seriedade aquilo que vai ser passado para vocês, porque vocês vão precisar disso aí, tá? Então, assim, ó, a parte de análise, coloquem isso na cabeça de vocês, ó. Eu vou sublinhar aqui, ó. O objetivo da análise não é criar um sistema maravilhoso. A ideia não é fazer uma coisa bonitinha. A ideia do sistema é que ele seja funcional. O que quer dizer funcional? Que ele atenda o propósito ao qual ele foi concebido, ao qual ele foi projetado, ao qual ele foi pensado. Então, não adianta nada a gente fazer um sistema muito bonitinho, com telinhas bonitas. Aí vocês vão dizer, mas professor, então quer dizer que o sistema não tem que ser amigável? Não, ele tem que ser amigável. Ele tem que atender a preceitos de interface humano-computador, humano-máquina, né? Varia o nome, né? A disciplina, mas é humano-computador. Ele tem que ser amigável? Sim, ele tem que ser amigável. Porém, o foco principal do sistema é que ele atenda as funcionalidades que foram previstas na análise. O que quer dizer isso? Se o nosso sistema da academia, ele tem que fazer cadastro do cliente, fazer a edição, a exclusão e a atualização do cliente, se o teu sistema ele tem que fazer inclusão, consulta, deleção, tá? E alteração de cadastros, se você analisou e verificou que esse sistema ele tem que ter esses requisitos, ele tem que ter esses requisitos lá no final. Então, não adianta fazer uma tela bonitinha se o teu sistema não funciona a consulta do cadastro de clientes da nossa academia lá, de ginástica. Não adianta eu fazer uma telinha bonita e eu não conseguir excluir corretamente no banco de dados esse cliente, quando precisar excluir, ou fazer um update. Então, assim, ó, tudo aquilo que vocês propuserem na fase de análise, os requisitos funcionais, que a gente vai aprender o que são requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Então, aqueles requisitos funcionais que foram propostos na fase de análise são requisitos mínimos que o sistema tem que ter. Então, tem que ter muito cuidado nisso aí quando a gente for propor, quando a gente for analisar o sistema, tá bom? Só que aí, quando a gente começa a desenvolver o sistema, a gente vê que a gente não tem muito tempo, a gente tem que adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de background. Então, é muito importante que a gente tenha bem vamos dizer assim, a noção exata
dos nossos limites, né? Bom, então vamos lá. Eu desenvolvo um sistema para quê, gente? Basicamente, vamos lá. Para atender as necessidades do Vocês acham meu. que quando alguém chamar vocês aí para desenvolver um sistema é só para bonito? Não. Tô precisando de um negocinho bonito aqui na minha empresa. Outra coisa, vocês vão fazer de graça esse sistema? Nunca. Vocês não vão dedicar horas e mais horas de estudo e programação e dores de cabeça para nada, né? Vocês não vão trabalhar de graça, certo? Então, assim, ó, ora, se uma empresa vai estar pagando um valor alto para vocês para desenvolver um sistema, essa empresa ela quer o quê? Ela quer um retorno desse sistema. Então, esse sistema ele tem que ser útil, ele tem que agregar valor para a empresa. A empresa não vai estar colocando o sistema só para, porque é bonitinho, tem o sistema, vamos automatizar. Isso não existe, tá? Então, assim, ó, as empresas geralmente visam o quê? Visam lucro, tá? Existe só, vocês vão desenvolver sistema só para empresas que visam lucro, sim ou não? Às vezes não. Às vezes não, porque vocês podem estar desenvolvendo um sistema para uma ONG, certo ou errado? Que a gente chama de terceiro setor, certo? Certo. Mas alguém tem que estar financiando isso para vocês desenvolverem, né? Ou um governo que vai estar financiando uma ONG ou uma instituição. Ou seja, geralmente, quando a gente desenvolve o sistema, a gente tem que ter o feedback, né? A gente tem que ter ou se vocês forem fazer trabalho voluntário também, né? Não dá para descartar. Não dá para descartar essa questão. Mas, enfim, geralmente, quando você desenvolve o sistema, ele tem que agregar valor à organização e, geralmente, a ideia é o que? Aumentar o lucro, né? Então, assim, ó, qual que é o foco principal? Permitir que a empresa execute melhor o seu trabalho para que possa obter maiores lucros ou atender seus clientes de forma mais eficiente. Coloquem isso aqui na cabeça de vocês. Então, se vocês estão propondo um sistema e se esse sistema não visa melhorar um processo de negócio dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, então esse sistema de vocês, ele não tem um propósito muito bem definido, né? Tá, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar, isso aqui dá para pular aqui, isso aqui é importante. Então, qual que é o tripé que a gente fala no desenvolvimento de software? Qualidade, prazo e custo, tá? Então, aí, olha só, o que a gente pretende quando a gente estuda engenharia de software ou análise e modelagem de sistemas? A gente quer aumentar a qualidade, diminuir o prazo de desenvolvimento e diminuir o custo. Se a gente está tendo problema de qualidade, é porque a gente não está aplicando corretamente o que a gente aprendeu na disciplina. Se a gente está tendo problema de prazo, é porque a gente está tendo muito retrabalho, ou a gente dimensionou de forma errada o nosso sistema. E o custo, se a gente está tendo um custo muito elevado, a gente pode estar perdendo muito tempo fazendo atividades, fazendo tarefas desse software de forma errada, né? Então, esse é o grande propósito da nossa disciplina, tá? Então, aí, ó, eu adoro usar essa figurinha, não só eu, mas todos os professores que trabalham com esse tipo de disciplina adoram colocar essa figurinha aqui. Vamos analisar junto para a gente poder dar risada junto aqui ou não? O cliente chegou lá para vocês, o que ele quer? Eu quero um balanço aqui que tenha 3 lugares. Eu não sei para que isso aqui, mas tudo bem. O cliente pegou e explicou isso aqui, né? É um balanço. Não é um balanço isso aqui? É um balanço, né? Aí o que eu... É que às vezes eu acho que essa partezinha aí inicial é tipo o cliente tentando explicar, mas não sabendo explicar exatamente o que queria. E daí. Tá, mas e por que isso acontece, Jean? Por falta de. Às vezes a pessoa não sabe expressar, se comunicar, expressar a ideia que tem. Também, ou às vezes o empresário, ele nem conhece direito o seu próprio processo de negócio. Às vezes ele mesmo não conhece bem o seu próprio negócio, não concorda? Também. Também. Vocês nunca chegaram... Quem é que já foi comprar em mercadinho? Foi no mercadinho da esquina comprar alguma coisa, ou no bazarzinho da esquina? Todo mundo acha, né? Todo mundo, né? Às vezes vocês não chegam em alguns lugares e não parece meio caótico o atendimento? Sim. Sim ou não? Todo mundo meio perdido, os funcionários.
Tá, e por quê? Será que não é o processo de negócio que está mal formulado, está mal Organizado. estipulado ali? É ou não é? É. Então, Exatamente. exatamente. Então vamos lá. Aí o gerente de projeto pegou e entendeu outra coisa. Ele já inventou aqui, ó. Já pegou o balanço e amarrou em 2 galhos separados aqui. Sabe-se lá por quê, né? Aí o Ah, tenho certeza analista, que o vai cair. analista, aí o analista ele é muito engenhoso, né? Ele gosta de fazer altas coisas, né, no projeto, né? Aí o analista foi lá, não, por que não fazer um pedaço da árvore cortada e suspensa, né? Sem Não, vamos necessidade inovar aqui, nenhuma. né? Exato. Aí o que o programador fez? Quando vocês estão fazendo um código lá, vocês não querem se livrar logo daquele problema, se livrar logo daquele código? E, claro, Geralmente a ideia de programar é tipo, tá funcionando, pelo menos é isso, mas nesse caso nem funcionando, tá? Exatamente, não importa se está amarrado na árvore, o importante é importa. que está funcionando, né? É. Tá, e como é que o consultor de negócios da empresa vende o sistema? Como se fosse a melhor invenção da humanidade. Exatamente, exatamente. Aí, assim, ó, documentação do software, zero, não tem nada, né? Pra quê, né? O Que analista e o precisa? programador, geralmente a gente tem preguiça em documentar. Para que documentar, né? A gente nunca mais na vida vai precisar alterar aquele código, né? Grande erro. Na teoria, E aí é o seguinte, ó, o que realmente tem de funcionalidade para o cliente? Então, a Só uma árvore, O corda. básico. Ele só tem o básico. Como é que o cliente é cobrado pelo dono da empresa? como se fosse uma montanha-russa. Não, o cliente tem que se virar com aquele softwarezinho ali, olha, tem que fazer milagre com aquela cordinha ali, né? E aí, como que o sistema é mantido? Quem é que me explica essa forma que o sistema é mantido? Não é. Não é mantido. Não é mantido. Quando tiver que fazer manutenção no software, tu pega e faz um outro software, entendeu? Tu mata, joga fora aquele software e faz um outro, entendeu? Não tem como manter um sistema que não tem documentação. E aí, o que o cliente precisava mesmo? um pneu. Um pneu e uma corda amarrada no Às vezes pneu já dava o mesmo. negócio mais simples possível. Mais simples possível. Olha Então, como assim, ele- ó. Olha como ele Oi? queria e olha como ele queria, olha como ele explicou lá. Ah, sim, claro. Meio complicado. Tá errado isso aí. Tá, e aí eu pergunto o seguinte, ó. Quando vocês estão fazendo a análise de um sistema, a gente fazer isso aqui não é culpa nossa também? Tá, mas e por quê? Teoricamente. Tá, mas por quê? Quem é que pode dizer por quê? Não, já foi dada a resposta para vocês no início da Se tu der a aula. ideia errada, Aham. Tá, mas se assim, tu der não a é. ideia Não, errada pro cara, não vai ter como ele saber o que fazer, né? Não, ou sim, tu mas assim, entendeu ó. errado o que o cliente explicou. Quem é que falou isso por último agora? Rafael. Hein, Rafael? Tu tá perfeito, cara. A tua fala tá perfeita. Então, assim, ó. Faz parte do trabalho do analista ele procurar conhecer o processo de negócio, o que o cliente quer. A gente não pode achar que o cliente vai nos dizer tudo o que ele precisa. A gente tem que tentar entender antes. O que, Sim. que o bom analista, o que o bom analista de sistemas tem que fazer antes de uma reunião com o cliente? Ele tem que tentar entender, Estudar estudar sobre a área. Bingo! sobre a área. Excelente. Excelente. Vocês estão corretíssimos. A gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de temas de caso. O que é o tema de caso? Ah, eu vou lá numa empresa vamos lá, de vacinas, desenvolver vacina, né? Eu preciso saber como é que funciona isso. Como é que funciona o processo da empresa? Ah, eu vou visitar uma empresa que faz locação de veículos. Eu preciso saber como é que funciona essa empresa antes de ir. Ah, eu vou numa empresa aqui que trabalha com delivery, que está na moda. Tem um monte de gente precisando de software para delivery agora. Como é que funciona um sistema de entregas? Como é que funciona um sistema de delivery? Então, faz parte do nosso trabalho a gente estudar antes de ir no cliente.
Porque muitas vezes o cliente não sabe, ou ele não sabe muito bem como é que é o processo dele, ou ele não sabe explicar. Então a gente já tem que ir com o mínimo de preparação, com o mínimo de base, o mínimo de conhecimento, para a gente poder entender melhor e não fazer um balanço, não propor um balanço desse jeito aqui, né? Isso aqui, pessoal, tem uma parcela de culpa do cliente? Tem. Tem uma parcela grande de culpa do analista? Com certeza também tem. Então, assim, ó, quando o analista não faz o seu trabalho corretamente, que tipo de problema que ele está gerando? Tá? Projeto entregue fora do prazo, custo muito elevado, baixa produtividade, menos recursos e funcionalidades no sistema ele vai conseguir entregar, software cheio de bugs, cheio de falhas, cheio de problema. Então, esses são problemas típicos de quando o analista não faz bem o seu trabalho. Problemas típicos, né? Vamos lá, vamos dar uma avançada aqui. Tá? O que a gente tem lá no final? Frequentemente insatisfação do cliente com relação ao que foi entregue, tá? Devido àqueles problemas. Pouca comunicação entre cliente e desenvolvedor de software. Isso aqui gera um problema muito grande. Então, o que é isso aqui? A gente desenvolver o sistema do jeito que a gente acha que tem que ser, sem a gente fazer reuniões com um cliente. Isso aqui é uma falha grave, tá? A qualidade do software frequentemente é suspeita, tá? Ou seja, quando ele tem muitos bugs, muitos problemas, quando testes não são realizados de forma sistemática. Geralmente, isso aqui coloca em xeque a qualidade do teu programa, né? E a credibilidade do mesmo. Aí pergunto para vocês, quando um software que vocês desenvolvem, ele frequentemente ele tem suspeita sobre a sua qualidade, o que acontece? Quem é que pode me dizer? O que acontece quando o software que a gente desenvolve, ele tem muitos bugs, o cliente fala mal, ele está insatisfeito, o que acontece? Além de não atender o cliente, cria uma imagem ruim da gente, de quem projetou, né? Exatamente. É aí, quando alguém for procurar um programador, um analista, ele vai procurar você? Não. Não vai. Ele vai procurar outro profissional ali que tem crédito na praça, né? Um profissional que tem a sua qualidade bem reconhecida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz para a gente não sujar os nossos nomes, né? Tá, pessoal? Então, assim, ó, softwares mal desenvolvidos têm difícil manutenção, custo de manutenção muito elevado. O que é o custo de manutenção muito elevado? Você tem que estar corrigindo o código, tirando o código que gerou problema, isso aí gera um transtorno muito grande, uma insatisfação muito grande. Quais são as possíveis causas, então? Gerentes sem conhecimento ou sem background naquele software que está propondo, né? Então, você propor um software que você não estudou, você não tem conhecimento nenhum, zero conhecimento sobre aquilo ali. Geralmente, isso aí causa problemas no desenvolvimento, né? Então, geralmente, programadores ou engenheiros de software têm pouca instrução formal em técnicas para desenvolvimento. O que quer dizer isso? Às vezes, nas disciplinas, nas faculdades, nos cursos técnicos, se foca muito em programação. Muito programação, programação, programação. Programação 1, programação 2, programação 3, banco de dados, programação. E a parte de engenharia de software, a parte de análise e modelagem é simplesmente deixada de lado. Geralmente o pessoal acha que análise e modelagem é documentar, é criar documento, é comentar código, e não é nada disso. Então, por que a gente tem um grande número de softwares apresentando muito problema, muito retrabalho, muita manutenção, que houve uma preocupação muito grande em programar, e pouca preocupação em projetar corretamente o sistema. Então, o sistema ele tem que ser muito bem analisado, muito bem projetado, porque senão ele vai dar problema de código, ele vai dar manutenção, ele vai ter um custo alto. Isso que eu estou falando para vocês não é papo de academia, não é papo de professor de disciplina. Pessoal, eu trabalhei 4 anos na parte de consultoria de sistemas, e um dos grandes problemas que a gente via quando saíam atualizações dos sistemas que a gente trabalhava era a parte de análise e a parte de projeto mal feita. O pessoal tinha alguma coisa para fazer, implementar no software, tinha prazo.
Aí, quando você tem prazo apertado e você não se planeja, o que você precisa? Você quer codificar e botar o software no mercado. Você quer colocar o software em produção, né? Só que aí o que acontece? Você resolve um problema e cria vários outros. Você coloca o software em produção, resolve o teu problema e diz, ó, entreguei o software, cumpri o meu prazo. Só que o retrabalho que você tem depois é muito grande. A insatisfação que é gerada com o cliente é muito grande. Então, se a gente pode mensurar, fazer a parte de análise de projeto bem feito e ter tempo para programar, para desenvolver, esse é o mundo ideal, tá? Agora, assim, ó, não vamos sair daqui da aula de hoje achando que tudo é só analisar e projetar. É óbvio que não. A gente tem que colocar a mão na massa e programar, é óbvio. Só que assim, ó, a gente tem que respeitar as fases do desenvolvimento do software, as etapas, que é o que a gente vai ver na aula que vem, é o ciclo de vida do software. Então, no ciclo de vida, ele vai ter o momento para análise, ele vai ter o momento para o projeto, ele vai ter o momento para desenvolvimento e ele vai ter o momento para testes e implantação. As etapas, elas têm que ser bem respeitadas, elas têm que ser muito bem definidas também, né? É aquele velho jargão que a gente sempre fala entre amigos, né? Para tudo nessa vida tem a hora e o momento adequado. Então, a gente tem que saber respeitar o momento da análise, tem que respeitar o momento do projeto, tem que respeitar o momento do desenvolvimento. Agora, é claro que tem ciclos de vida, e a gente vai trabalhar melhor isso na próxima aula, que essas etapas, elas são rearranjadas, elas são misturadas. Ou elas acontecem de forma, vamos dizer assim, iterativas. Elas acontecem no momento, passam um ciclo e ela volta novamente ao início daquela etapa original, do inicial, tá? E tem outros ciclos de vida que não, que depois que eu saio da análise e vou para o projeto, é o projeto, não volta para análise. Depois que eu saio do projeto e vou para a implementação, que é o desenvolvimento, que é a codificação, ele não volta para o projeto. Então, aí a gente vai estudar muito bem as diferenças entre esses diversos modelos de desenvolvimento de software, tá? Voltando para os nossos slides, então, aqui. Vamos dar uma acelerada aqui. Tá? Mitos de desenvolvimento de software, tá, Grace? Então, tem vários mitos. O que é um mito? O mito é uma coisa que a gente acha que é, acredita que é, todo mundo fala que é, todo mundo pensa que é e nem sempre é. Vamos falar alguns mitos, tá? Então, o primeiro mito, ó, já temos um livro cheio de padrões e procedimentos para desenvolver o software. Ele não supriria meu pessoal com tudo o que precisam saber? Então, esse é o primeiro mito. Bom, eu tenho um livro, que livro é esse? Eu tenho um livro aqui do Pressman, tenho um livro do Somerville, e nesse livro diz tudo o que precisa saber. Tá? E só o livro ele é suficiente para que tudo seja resolvido na parte de desenvolvimento de software. Mas o que acontece? Só o fato de ter um livro com procedimentos e técnicas não resolve o problema. A gente tem que abrir o livro e ler. A gente tem que abrir o livro e entender. Vocês estão entendendo? Então, esse é o primeiro mito. Não adianta só a gente ter o livro, a gente tem que pegar o livro e realmente ler o livro, adaptar as nossas realidades, fazer com que ele realmente possa nos ajudar no que a gente está fazendo. Vamos para o nosso próximo mito aqui. Ó. Se o cronograma atrasar, podemos acrescentar mais programadores e ficar em dia. Algumas vezes, isso aí a gente chama de horda mongol. Esse mito, pessoal, se vocês forem lá no livro do Somerville, eu adoro esse mito, tá? Vamos analisar juntos esse mito aqui. Pergunto para vocês, será que só aumentando o número de programadores, que a gente chama de horda mongol, né? Horda mongol. Será que só aumentando o número de programadores a gente consegue realmente agilizar o desenvolvimento de software? Geralmente, quando a gente tem um problema que a gente quer resolver, a gente se debruça sobre esse problema, né? Então, por exemplo, o professor Carlos mandou uma atividade lá,
Vocês têm que abrir atividade, ler a atividade, se inteirar, buscar material, ler os slides, ler os livros. Ou seja, tem todo um tempo de readequação, né? Geralmente a gente os problemas não caem nos nossos colos e a gente resolve rapidamente, né? Se fosse assim, seria ótimo, né? Geralmente a gente não tem uma receita de bolo prontinha para todos os problemas que nos são impostos, né? Então, assim, ó. Então, por exemplo, não adianta a gente colocar um número grande de programadores e esses caras, eles não vão entender o problema. Eles vão ter que ter um tempo de readequação. Eles vão ter que tomar conhecimento do código, vão ter que entender bem qual que é o processo de negócio, como é que é para desenvolver, o que o analista de sistemas projetou, como que ele quer que seja feito. Então, assim, ó, esse negócio de que só aumentando o número de programadores resolve o problema, não é bem assim. Existem sistemas grandes que são desenvolvidos e que às vezes tem questão de prazo, etc., e acaba que você realmente, às vezes, tem que aumentar, tem que colocar mais pessoas trabalhando. E para isso, a gente tem algumas metodologias de desenvolvimento que são mais adequadas. Então, por exemplo, assim, ó, na próxima aula, a gente vai falar sobre modelos de desenvolvimento. E a gente vai começar falando sobre os modelos tradicionais. Desde o cascata, que começou lá final da década de 60, início da década de 70, até os modelos mais atuais. Tem modelos de desenvolvimento que a gente chama de métodos ágeis ou metodologias ágeis de desenvolvimento, como o XP, o Scrum e vários outros, mas principalmente o XP, o Scrum, mas tem outros, mas esses aí são os mais clássicos, os que a gente vai trabalhar e falar um pouquinho mais, que são modelos de desenvolvimento que permitem que os programadores e os analistas eles tomem conhecimento mais rapidamente de determinadas partes do programa. E acaba facilitando nesse contexto. Agora, por exemplo, tem modelos de desenvolvimento que você inserir mais programadores vai ser caótico. Vai ser caótico, porque até eles tomarem conhecimento de como é que funciona o sistema vai ser bem complicado. E tem modelos de desenvolvimento que eles funcionam compartimentados, eles são em caixinhas, né? Por exemplo, você termina uma caixinha, vai para outra, termina a caixinha, vai para outra, que, né, como é o cascata, né? Então, é um modelo de desenvolvimento que não favorece muito essa questão de, vamos colocar mais programadores e vai resolver o problema. Não é por aí. Mais um mito, então. Ó. Tem vários mitos aqui, né, pessoal? Eu não vou estar passando em todos aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre algum mito ou tirar alguma dúvida, é só me perguntar que eu vou esclarecendo para vocês, tá? Então, assim, ó, a aula de hoje a gente finalizou toda essa parte de análise.